É por isso que os espíritos malignos imploraram a Jesus pelos porcos. Esses seres espirituais podem assumir o controle de um corpo físico e usá-lo para seus próprios propósitos quando a pessoa está completamente dominada por um desses espíritos. Essa condição é conhecida como possessão demoníaca. Durante seu tempo na Terra, Jesus teve vários encontros com diferentes demônios, mas nenhum deles era páreo para o poder de Cristo. Quando a noite chegou, eles trouxeram para ele muitos que estavam sob o poder de demônios, e ele expulsou os espíritos malignos com uma palavra, restaurando a saúde de todos os enfermos e exibindo sua autoridade como Messias. Mateus 8:16. A cidade de Gade serviu de cenário para o encontro entre Jesus e o homem possuído por demônios. Essa região foi referida como o país dos Gerasenos por Marcos e Lucas, embora Mateus a tenha chamado de país dos Gergesenos, também conhecido como Gerasa, Quersa e Casa. Essa era uma pequena vila localizada aproximadamente no centro da margem oriental do Lago Gat, sendo uma das cidades próximas ao local do incidente, de acordo com o relato de Lucas. Quando Jesus e seus discípulos chegaram à costa, o homem possuído pelo demônio os cumprimentou. Lucas e Marcos mencionaram apenas uma das duas pessoas que estavam possuídas por demônios. Esse homem apresentava diversos sinais de possessão, como desrespeito à sua própria dignidade, isolamento social, morando entre os túmulos e reconhecendo Jesus como o Messias, gritando e demonstrando força sobrenatural. As entidades demoníacas que estavam dentro do homem confessaram que Jesus era Deus, mas não o estavam adorando em sua capacidade divina. Em vez disso, imploravam por compaixão, desejando evitar serem lançadas no abismo prematuramente. Esse homem miserável estava sendo mantido entre os túmulos por um espírito imundo, perturbado continuamente com um triste espetáculo de morte, isolado da sociedade dos homens e já habitando entre os mortos. Essa não era a primeira vez que Jesus lidava com demônios. Maria, chamada Madalena, também havia sido liberta de espíritos malignos. Lucas 8:1-2. As notícias do reino de Deus e da Bíblia, TW, estavam com ele. Esta Maria havia sido possuída por um demônio até que Jesus a libertou. Além disso, muitas pessoas pensam que ela foi entregue à imoralidade, mas a Bíblia nunca diz isso. Lucas 8:29-32 afirma que Jesus havia ordenado ao espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes ele o pegava e era mantido amarrado com correntes e grilhões, mas ele quebrava as amarras e era levado pelo demônio para o deserto. Jesus então perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles rogaram a Jesus que não os ordenasse que fossem para o abismo. Havia uma manada de porcos pastando na montanha, e os demônios rogaram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e ele os permitiu. Nas Escrituras, há 4 locais descritos como habitados por pessoas ímpias após a morte, junto com anjos e espíritos desobedientes. Esses locais são descritos como lugares de tormento. Um deles é conhecido como Tártaro, onde certos anjos são mantidos em correntes à espera do dia do julgamento. A palavra Tártaro é mencionada apenas uma vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 2:4. Outro lugar na Bíblia que fala sobre anjos caídos é Gênesis 6:1-4. De acordo com Judas 1:6, alguns anjos abandonaram seus devidos lugares nos céus como punição por este ato hediondo, e Deus os lançou no Tártaro, onde estão sendo mantidos em poços de escuridão até o momento em que serão julgados. De acordo com Lucas 8:31, a maior preocupação do demônio era ser lançado no Tártaro.
A menção de Pedro ao Tártaro está no contexto de condenar os falsos mestres que espalham intencionalmente heresia dentro da igreja, pois um dia eles se encontrarão no Tártaro, assim como os anjos caídos que foram responsáveis por espalhar o pecado. Há também um local conhecido como Hades, em hebraico, mencionado nos textos sagrados. Este lugar é frequentemente traduzido como inferno ou sepultura. Depois da morte de Jesus, ele desceu ao Hades e pregou às almas que estavam sendo mantidas em cativeiro. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele conduziu esses cativos para fora de seu cativeiro, cumprindo a profecia do capítulo 61 de Isaías. Jesus ordenou aos demônios que possuíam o homem que se retirassem, para que ele pudesse ser libertado de seu sofrimento. Jesus perguntou ao homem seu nome, a fim de compreender a extensão do domínio do mal sobre ele. Os demônios prefeririam ser aprisionados em corpos de seres vivos a irem para o lugar onde seriam punidos, se não lhes fosse permitido continuar residindo no corpo do homem. Eles pediram para entrar nos corpos de outros animais, incluindo porcos, e Jesus atendeu ao seu pedido. Porém, no final, os demônios foram responsabilizados por suas ações, pois os porcos perderam o controle e se afogaram no mar. Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, enviando-os para os porcos. Lucas 8:33 relata que os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e o rebanho correu violentamente por um lugar íngreme até o lago, onde foram sufocados. Jesus deu muito mais valor à vida de um único ser humano do que à vida de 2.000 porcos. No entanto, a população local estava mais preocupada com seus campos e pediu a Jesus que deixasse a área, com medo do que poderia acontecer se ele permanecesse. Havia uma manada de numerosos porcos nas proximidades, e a liberação dos demônios para esses animais foi considerada uma violação da lei, pois esses homens participavam de um comércio legal. Então, eles saíram para ver o que havia acontecido e encontraram o homem que antes estava possuído pelos demônios, agora sentado aos pés de Jesus, vestido e em sã consciência. Eles ficaram com medo e contaram a todos como aquele que estava possuído pelos demônios foi curado. Toda a multidão da região dos Gerazenos pediu a Jesus que se afastasse deles, pois foram tomados por um grande medo. Ele subiu no barco e voltou. Essa situação é triste, pois as pessoas estavam mais preocupadas com o bem-estar dos porcos do que com a libertação daquele homem. Eles imploraram a Jesus que se fosse, mas o homem que estava possuído pelos demônios implorou a Jesus para ficar com ele. No entanto, Jesus o expulsou, dizendo-lhe para voltar para sua própria casa e apenas demonstrar o quanto Deus havia feito por ele. O homem espalhou a notícia por toda a cidade sobre as maravilhas que Jesus havia realizado. Quando Jesus voltou do outro lado do lago para Cafarnaum, as pessoas o receberam com alegria, pois todos estavam esperando por ele. Isso demonstra um contraste, pois de um lado, as pessoas pediram a Jesus que se retirasse e do outro lado, a multidão o esperava com entusiasmo. Satanás e seus demônios procuram perturbar a obra de Deus e enganar qualquer um que puderem. Como cristãos, devemos estar sóbrios, equilibrados, autodisciplinados, alertas e cautelosos, pois nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge com fome, procurando alguém para devorar. Visto que Jesus já expulsou demônios neste evangelho, surge a questão de por que Lucas escolhe recontar mais um exorcismo neste momento. Este milagre tem um efeito único por possuir certas características que o tornam digno de menção. Primeiramente, este exorcismo é significativo por ser o primeiro a ocorrer em território gentio, pois Gerasa está localizada a leste do Rio Jordão. Isso demonstra como o ministério de Jesus está crescendo em termos de escopo. Em segundo lugar, este exorcismo envolve uma possessão mais intensa do que outros que vieram antes.
Terceiro, este relato trata mais completamente com uma série de respostas aos milagres de Jesus, desde o pedido dos locais para que Jesus parta até a transformação do homem endemoninhado em testemunha do Senhor. Este milagre é o terceiro de uma série de 4 milagres que ocorrem entre os versículos 22 a 56, cada um representando uma esfera diferente de atividade, mikno, desde demônios até a morte. Por fim, este milagre é o único onde outras criaturas terrestres, além dos humanos, estão envolvidas, pois o abate dos suínos tem um propósito significativo, pois ilustra o tipo de destruição total que é característica da atividade demoníaca. Embora os próprios demônios sejam invisíveis, sua presença nos porcos demonstra o perigo que representam. A descrição detalhada do homem endemoninhado destaca o poder destrutivo dos demônios. Ele vivia sozinho, sem roupas, em tumbas e isolado da sociedade. Somos informados de como ele foi apreendido muitas vezes e amarrado com cordas e correntes, mas ele as quebrava, não podendo ser contido no mundo romano. A legião era uma companhia de milhares de soldados, e Jesus está engajado em uma grande batalha aqui, superando-os em número, mas não superando a história de Jesus realizando um milagre. Esta passagem mostra várias respostas a Jesus, incluindo as reações dos demônios, da população local e do homem que recebe a cura de Jesus. Os demônios reconhecem o poder de Jesus, mas ainda tentam criar o caos entre as pessoas, mesmo sabendo que vão perder a guerra. O homem curado indica como alguém pode ficar indefeso sem Jesus, especialmente quando alguém está acorrentado por forças mais poderosas do que elas próprias. Mas sua reviravolta é ilustrativa do impressionante contraste que aparece na vida de uma pessoa depois de ser libertada de tal subserviência. Este milagre não é apenas sobre expulsar demônios. O mais importante é libertar uma alma do cativeiro. É importante levar a presença do mal e do demoníaco com extrema seriedade. Parece provável que Jesus escolhe realizar este evento para ilustrar, de uma forma heróica e explícita, como a existência do mal resulta em morte, servindo como um lembrete de que a presença do pecado na raça humana exigiu sua própria morte como pagamento. Nosso mundo brinca com as forças espirituais em vez de levá-las a sério. Muitas pessoas que vivem no mundo moderno acham difícil ler textos sobre demônios, pois esses textos desafiam-nos a lidar com conceitos que não implicam ver ou ouvir. No entanto, é difícil negar a existência de uma força maligna em nossa sociedade quando somos confrontados com a terrível natureza destrutiva de nossa cultura e as formas terríveis como somos capazes de tratar uns aos outros. Nossos esforços são tão bem-sucedidos quanto as tentativas dos habitantes locais de acorrentar o demoníaco, sendo necessário o poder de Jesus. O homem entregue fornece um ponto final de aplicação para a consideração. Nem todos são chamados para servir em um ministério que exige que viajem para difundir o Evangelho de Jesus. Jesus quer que aqueles que experimentaram sua bondade contem sobre ele para aqueles em sua própria cidade natal. O homem que foi curado e transformado não precisou arrecadar fundos para encontrar seu campo missionário. Tudo o que ele tinha que fazer era começar a compartilhar sua história sobre a obra de Deus em sua vida. Ao falar sobre isso, ele não poderia deixar de mencionar Jesus e o que Jesus disse sobre espíritos impuros. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares secos, procurando descanso, mas não encontra. Então, ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Quando chega, encontra-a vazia, limpa e organizada. Então, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e moram lá. Assim, a última condição dessa pessoa fica pior do que a primeira. Nesse contexto, o ponto principal de Jesus foi a seriedade de rejeitar completamente a ele, como os líderes religiosos fizeram. No entanto, a ilustração revela
revela alguns princípios interessantes sobre a possessão demoníaca, mostrando que Jesus considerava isso um fenômeno real e não apenas uma superstição contemporânea. Após enfrentar o desafio dos escribas e fariseus sobre dar-lhes um sinal para provar que ele era o Messias, Jesus voltou ao tema dos espíritos malignos. Ele nos avisa que o demônio passa por lugares secos, procurando descanso, mas não o encontra. Embora não tenhamos certeza do que Jesus quis dizer com lugares secos, o contexto sugere que se refere a não estar habitando em um ser humano. Um corpo humano é composto principalmente de água. Então, quando o espírito impuro não está habitando em um homem, ele não pode encontrar o descanso que procura. O espírito impuro inquieto diz, possivelmente para si mesmo, que voltará para sua casa, de onde saiu. Quando o demônio retorna ao homem, ele o encontra vazio, limpo e organizado espiritualmente, pronto para ser reocupado. Jesus diz que a casa está varrida e colocada em ordem, indicando que o homem está preparado para ser possuído novamente. Surpreendentemente, o espírito imundo não entra imediatamente. Em vez disso, ele vai e traz consigo 7 espíritos mais perversos do que ele, e todos eles possuem o homem juntos. Talvez esse demônio inquieto, que foi expulso uma vez, recrute reforços para melhor garantir sua capacidade de permanecer na posse dessa casa. Assim, em vez de ser afligido por um espírito imundo, o homem agora está afligido por 8 espíritos malignos. Jesus aponta que o último estado do homem ficou pior do que o primeiro. É terrível para um homem ser hospedeiro de um demônio, mas ser anfitrião de 8 é pior do que ser anfitrião de apenas um. Depois, Jesus compara esse homem possuído por demônios à atual geração do maligno. O fato de Jesus ter expulsado demônios nos mostra que ele é mais poderoso que os espíritos imundos. Ter uma casa limpa e organizada não é suficiente para manter um demônio afastado. É necessário ter alguém poderoso para proteger essa casa. Mesmo os seguidores, usando o nome de Jesus, expulsaram espíritos malignos. Marcos 3:27, nova tradução americana da Bíblia. Porém, ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte e então poderá saquear sua casa. Os milagres significaram a queda de Satanás. Satanás é o homem forte e sua casa é seu domínio. Ele é o Deus desta era e seus bens são as pessoas sobre as quais ele exerce influência. Jesus é aquele que amarra Satanás e saqueia sua casa. A alegoria nos leva a lembrar o prólogo, onde João anunciou que alguém mais poderoso do que ele viria. Jesus convocou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade e poder sobre espíritos imundos para expulsá-los e curar todo tipo de doença e enfermidade. Mateus 10:1. A passagem é de natureza parabólica, baseada em situações da vida real, para contar uma história que seja relevante para a geração como um todo, pois é instrutiva também para os indivíduos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mencionam espíritos malignos, também chamados de espíritos imundos ou impuros, espíritos enganadores ou mentirosos, espíritos demoníacos e demônios. Esses são sempre seres sobrenaturais malévolos que trabalham contra Deus. Porém, a Bíblia também nos diz que, em sua soberania, Deus pode escolher usar o mal para realizar seus planos e propósitos, demonstrando que Ele é o governante supremo do universo. Embora os espíritos malignos existam como parte da hierarquia do mal, com Satanás como seu líder, eles não têm a capacidade de rejeitar completamente o governo de Deus. Efésios 6:12. Jesus enfrentou um homem que tinha vários espíritos malignos dentro dele. Essa poderia ter sido a mesma situação, onde o homem começou com um demônio e terminou com uma legião. Foi apenas quando Jesus assumiu o lugar central em sua vida que sua condição mudou. Marcos 5:3-13, Bíblia ampliada. Além disso, ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus, apesar do fato de que o Filho de Deus queria que o demônio saísse. O demônio implorou para não ser atormentado. Isso aconteceu porque Jesus exigiu saber o nome do demônio. Podemos concluir que o demônio que estava falando era apenas um porta-voz. Ele não estava sozinho. Legião é meu nome, disse o demônio, porque somos numerosos.
Em outras palavras, seus familiares demoníacos, primos, tios e outros foram morar com ele. Eles imploraram a Jesus que permitisse que eles se transferissem para um novo lar, uma manada de porcos. Então Jesus permitiu que os espíritos imundos entrassem nesses animais imundos, que prontamente correram para o mar e se afogaram após sua libertação. O homem desejava acompanhar Cristo, talvez por medo de que o espírito maligno o capturasse novamente, ou melhor, para receber instruções dele. Porém, ele não estava disposto a permanecer entre aqueles povos pagãos que desejavam que ele partisse. Aqueles que foram libertos do espírito maligno não podiam deixar de desejar conhecer e ter comunhão com Cristo. Ele tinha outro trabalho a fazer: ir para casa e contar a seus amigos as grandes coisas que o Senhor fez por ele, para que Cristo pudesse ser honrado e seus vizinhos e amigos pudessem ser edificados e convidados a acreditar em Cristo. Ele precisava contar-lhes sobre a compaixão do Senhor em seu tempo de necessidade. A implicação aqui é que esta pessoa não entrou no reino sem a transformação do reino. Uma pessoa limpa é mais vulnerável ao ataque renovado e persistente do mundo demoníaco para retomar a propriedade, que ele pode ser facilmente retomado pelo demônio e por mais 7 companheiros perversos, ficando em uma situação muito pior, completamente dominado pela comitiva da maldade. Mas se esta pessoa receber Jesus e o reino, Satanás fugirá da presença de Deus neste discípulo. Vocês são de Deus, filhinhos, e os venceram porque ele é maior quem está em você do que aquele que está no mundo. Verdadeiros discípulos devem fazer mais do que apenas expulsar os espíritos malignos que preenchem nosso viver. Devemos preencher nossas vidas com as coisas boas de Deus e seu reino, impedindo que o mal se acampe em nossos lares espirituais. Espíritos malignos nunca devem ser considerados de maneira neutra, pois são membros das forças sombrias de Satanás e são inimigos de Deus e de seu povo. A corrupção, a malícia e a depravação são promovidas por espíritos malignos no mundo e nos humanos, sendo diametralmente opostos à santidade de Deus, bondade, justiça, luz e amor. Eles são hostis a Deus e a Jesus. A palavra de Cristo funciona, e os crentes devem sempre resistir a eles. Portanto, vistam-se com a armadura completa de Deus para que vocês possam resistir com sucesso e manter sua posição no dia maligno de perigo, e tendo feito tudo o que a crise exige para se manter firme em seu lugar, totalmente preparado, imóvel, vitorioso. Em outras palavras, permanecer na área onde a vitória foi conquistada, enquanto protegido pela armadura de Deus, é como um guarda-chuva que não impede a chuva, mas evita que você se molhe. Nesta vida cristã, você tem que se vestir para o sucesso quando seu número é chamado e você está sob ataque satânico frontal total no dia maligno. Você deve estar vestindo toda a armadura de Deus. As Escrituras falam claramente da existência conhecida como demônios ou espíritos imundos. Sabemos que eles existem, e a Bíblia diz as seguintes coisas sobre suas características. Número 1. O demônio que saiu de um homem diz que voltará para sua casa de onde veio. O demônio aqui exerce sua vontade para tomar uma decisão e depois a segue com a ação correspondente. 2. Os demônios têm conhecimento que não é derivado de fontes naturais. Na primeira vez que Jesus confrontou um homem demonizado na sinagoga em Cafarnaum, um espírito maligno falou do homem e disse: "Eu sei quem você é, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Isso aconteceu mais de um ano antes. Os próprios discípulos de Jesus começaram a perceber o que esse espírito maligno havia discernido. Imediatamente percebe-se que esses são seres espirituais. Demônios são espíritos desencarnados. Eles não têm forma física. Qualquer demônio pertence ao mundo espiritual. Sua única manifestação são as desordens que causam. Esses seres espirituais desencarnados possuem um intenso desejo de ocupar corpos físicos. Aparentemente, sua primeira escolha é um corpo humano, mas eles permanecem em uma condição desencarnada e estão dispostos a entrar até mesmo no corpo de um animal, como visto em Lucas
8:32, 33. Os demônios são seres inteligentes e pessoais, com atributos de personalidade. Eles podem falar, fazer pedidos, agir com medo e razão e tentar persuadir. Alguns demônios são mais malignos do que outros. A Bíblia fala de graus de maldade entre eles. Jesus afirmou que alguns demônios são mais perversos do que outros e que eles podem entrar e habitar um homem, deixando-o em pior situação do que antes. Mateus 12. A realidade de que os demônios são numerosos faz da obra de Satanás algo que ocorre em todos os lugares. Quando Jesus perguntou o nome do demônio, ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Marcos 5:9. Quando os demônios em Gadara foram expulsos e enviados para os porcos, 2.000 deles correram para o mar e se afogaram, indicando que os demônios são muitos. Os demônios são mensageiros do diabo. Satanás é chamado de chefe dos reinos demoníacos e eles operam em uma hierarquia. Portanto, o reino de Satanás também é organizado em uma hierarquia de reinos, sistemas organizados que operam sob o governo de um rei. Isso significa que estamos lutando contra um reino espiritual que se opõe ao reino de Deus e quer dominá-lo. Mas enquanto Jesus traz vida, faz sentido que o reino adversário seja organizado de modo a provocar o oposto da vida, que é a morte. O ladrão, Satanás, vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Embora o reino de Deus tenha Deus, o Pai, as hostes celestiais e anjos, Satanás tem seus demônios para cumprir seu propósito e seus dispositivos na terra. Não lutamos com músculos e poder, mas com nossa armadura espiritual, pois estamos em uma guerra contra o reino de Satanás, que trabalha incessantemente contra a raça humana. Jesus se opôs à operação do diabo na terra, e também somos chamados a fazer o mesmo. A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Aparentemente, os demônios residem nos lugares celestiais, mas na segunda vinda de Cristo, Satanás será amarrado e lançado no poço sem fundo por 1000 anos. Durante seu ministério na terra, Jesus expulsou demônios, o que foi uma previsão de sua eventual ligação completa dos demônios diabólicos. Os demônios só podem habitar as pessoas se elas estiverem vazias, ou seja, sem o Espírito de Jesus Cristo. Charles Spurgeon observa que o diabo não se importa se a casa for varrida e enfeitada para um moralista, pois ele pode ser tão verdadeiramente seu escravo quanto um homem de hábitos indesejáveis, desde que o coração não esteja ocupado por seu grande inimigo e ele possa usar o homem para seus próprios propósitos. Portanto, é imperativo que sejamos cheios do Espírito Santo de Jesus Cristo o mais rápido possível, pois alguém pode ser possuído em maior medida para a grande miséria, e o Espírito de Jesus Cristo é a resposta para tal miséria. Conclusão. A narrativa dos espíritos impuros e do poder de Jesus sobre eles sublinha a importância de uma transformação profunda e duradoura dentro de cada indivíduo. Expulsar espíritos malignos é um passo significativo, mas não suficiente. É essencial preencher a vida com a presença e a bondade de Deus para evitar que o mal retorne com mais força. A história do homem possuído por uma legião de demônios destaca o poder de Jesus para libertar e transformar, ao mesmo tempo que nos alerta sobre a necessidade de uma contínua vigilância espiritual e de um compromisso profundo com Cristo. Somente a presença de Jesus e a armadura completa de Deus podem garantir a proteção e a vitória contra os ataques demoníacos. Os crentes são chamados a resistir ao mal, a encher suas vidas com as coisas de Deus e a permanecer firmes em sua fé, equipados com a armadura divina para enfrentar qualquer adversidade. A transformação verdadeira e a proteção espiritual vem de uma vida centrada em Cristo, onde o Espírito Santo habita e reina. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre
sobre a vitória de Jesus sobre as forças do mal, inscreva-se em nosso canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Aqui você encontrará estudos bíblicos, reflexões inspiradoras e orientações práticas para uma vida transformada pelo poder de Deus. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e libertação. Inscreva-se agora mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.